Observador tem que ser um Ferrari. Bem-vindo ao Carpool do Observador. É um estreante aqui no nosso formato, é a primeira vez. Embora Dar seja, uma volta embora seja por Gaia. um cliente certo do Observador do Reportar sobre. Em 2021 dizia que nunca mais seria candidato a um cargo eletivo. E depois em 2022 disse que, numa entrevista ao jornal Sol, se não me engano, que só se enlouquecesse é que voltava a candidatar-se à Câmara Municipal de Gaia. O que o fez mudar de ideias? Olha, eu ontem dei uma entrevista a um colega vosso, mas da imprensa escrita, e dizia que eu que não podia ser tratado de forma diferente de outras pessoas, como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando disse que só seria candidato ao PSD se Cristo viesse à Terra. Não nos consta nenhum de nós que Cristo tenha vindo cá abaixo, e o do professor Marcelo acabou por ser candidato ao PSD. Ou seja, mudar de opinião face ao tempo, o tempo passa, as circunstâncias passam, nós mudamos, a envolvência muda. Bom, e eu mudei de opinião. Mas o que é que o fez mudar de ideia? Primeira degradação imensa a que verifiquei que estava a acontecer a todo um projeto que tinha colocado Gaia como uma cidade moderna e que hoje está num processo de regressão absolutamente dramático em todos os aspectos, em mobilidade, em limpeza, em ambiente. Por outro lado, porque não, como qualquer outra pessoa, como qualquer um de nós, sou uma pessoa normal, não sou insensível às enormes pressões que sofri e aquelas que mais me influenciaram foram das pessoas da rua, as pessoas normais, os cidadãos na rua, que no último ano e meio, onde me encontravam, me diziam sempre que se eu tenho que voltar e tenho que dar outro empurrão à terceira cidade do país e voltar lá a pôr no caminho de desenvolvimento que ela estava. Olha, onde estamos agora a passar, nada disto existia. Era uma viela em que os carros caíam ao rio. Pensar em casas de classe média aqui em frente com esta está aqui muita construção com esta qualidade era impensável. Aliás, quando chegarmos à Forada, daqui a uns metros, a Forada era uma vila de pescadores pobres que viviam, nem casas de banho tinham em casa. E hoje há uma alteração do ponto de vista sociológico absolutamente brutal, na medida em que, não sei se é boicote, mas não sei porque é que não nos querem deixar passar lá à frente. Trânsito proibido. Eu acho que poderemos tentar passar. Apesar de tudo, acho que poderemos tentar passar. Depois dessas obras todas, decidiu deixar a Câmara Municipal de Gaia e ser candidato à Câmara Municipal do Porto. Teme que os gaienses, mesmo tendo passado todos estes anos, se tenham sentido abandonados e que não tenham esquecido isso? Não, de forma nenhuma. Eu só fui candidato ao Porto, não podia ser mais candidato a Gaia mais de uma vez. Há limitação de mandatos. E, por outro lado, porque eu também Mas renunciou um pouco antes do fim do mandato, não? Não. Isso também me fizeram essa pergunta no Sol e não é verdade. Eu saí da Câmara 3 semanas antes do fim do mandato para a campanha eleitoral. Saí da Câmara em agosto. Quando estava a acabar o mandato. E as eleições foram em setembro. Portanto, mas não sente que possa haver... Não, até porque eu tenho consciência também de que uma convivência proativa e construtiva com a cidade do Porto é absolutamente fundamental para o desenvolvimento de Gaia. Neste momento, questões como as travessias, novas pontes, eventualmente túneis de ligação entre as duas cidades, a gestão conjunta dos eventos do Rio, dos eventos de animação e lazer, dos elementos culturais, são muito importantes também para Gaia. Eu disse isso muitas vezes aos empresários de Gaia, que o Presidente da Câmara de Porto era quase tão importante como o Presidente da Câmara de Gaia para o seu desenvolvimento. Continuo a pensar da mesma maneira. Chegou a dizer algum tempo depois, num contexto específico, ou pela forma como aconteceu, que tinha sido o maior erro político da sua carreira. Consegue explicar-nos de onde é que vem essa ideia? Por uma razão, eu explico muito sumariamente, embora isso é passado, não tem muito interesse, mas pronto, será para as minhas memórias. Porque a convergência negativa contra a minha candidatura foi de tal forma
Quer dizer, o Presidente da Câmara de Porto, com 12 anos de funções, o Presidente da Câmara com 12 anos de funções é sempre poderoso, tem sempre influência. Na altura era o Dr. Rui Rio, fez durante 2 anos campanha contra mim, contra a minha candidatura, de apoio ao Dr. Rui Moreira, que aliás hoje nem se fala, não é? Mas bom, é a vida. O CDS, que estava em convergência comigo em Gaia há 4 mandatos, e estava em coligação no governo com o Dr. Passos Coelho, aliás isto coincidiu até com a chamada frase, com a famosa frase da saída irrevogável do Dr. Portas. Quando disse isto em 2021 também disse que era irrevogável. Já tem alguma coisa em comum com o Dr. Portas? Olha, deve ser a única coisa que tenho mesmo em comum com o Dr. Portas. Essa frase, é essa palavra, porque o resto não tenho mais nada em comum, mesmo mais nada em comum com o Dr. Portas. E o CDS contra, o Dr. Rui Moreira contra, e outra coisa que se deve recordar, que é o Tribunal Constitucional só a 4 semanas das eleições é que me considerou candidato. Ora, repare que os eleitores não esperam até 4 semanas antes para tomar uma decisão sobre quem vão apoiar. Portanto, foi um captus diminutus, foi um handicap tremendo, e eu devia ter tido a lucidez de ter percebido isso e ter obrigado, por exemplo, a que o Dr. Pedro Passos Coelho se virasse para o Dr. Portas e dissesse: meu amigo, o senhor continua aí no lugar que quer, passa para vice-primeiro-ministro, é o dono disto tudo, é mais um dos donos disto tudo, mas no Porto vai apoiar o candidato do PSD, ou então em mais nenhum sítio do país há candidaturas. Se isso tivesse sido feito, o Dr. Portas tinha tido juízo, mas não foi feito. E eu devia ter sido consequente e ter dito ao Dr. Pedro Passos Coelho: muito obrigado, continuamos amigos, mas arranja um candidato ao Porto. Nessa altura deixou para trás, os números não são, há números diferentes, digamos assim, quem lhe seguiu na presidência da Câmara fala de uns números, Luís Filipe Menezes fala de outros, mas deixou um passivo grande para trás. Deixe-me dizer-lhe que isso é das coisas que eu aceito ouvir, mas que me irrita muito. Irrita-me por uma razão, porque nós fizemos uma revolução completa em Gaia. Quem me critica por isso, aliás era o Presidente da Câmara em funções, nunca fala da obra que herdou, da extraordinária obra que herdou. Fala de um putativo passivo. Mas em relação a esse putativo passivo, há 2 questões que... Mas também confirmou que havia uma dívida de 199, não, isso é mentira, não? Completamente mentira. Uma mentira dita muitas vezes, como sabe, passa a ser verdade. Mas só que a senhora não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa informada, é uma jornalista informada, é uma pessoa da classe A de compreensão da realidade portuguesa. Quando uma Câmara está com passivo elevado, ou seja, ultrapassa os limites do passivo que a lei permite, a lei é implacável. O Tribunal de Contas reprova as contas da Câmara. Ora, durante 16 anos nunca reprovou as contas da Câmara, mas mais, pior ainda, acontece como aconteceu com Portugal com a Troika. Quando uma Câmara está endividada, o Estado intervém e passa a gerir a Câmara durante 5 ou 6 anos, como aconteceu, por exemplo, aqui num concelho próximo com o Marco Canaveses. Ora, nada disso aconteceu. E o Sr. Presidente da Câmara chegou à Câmara, a primeira coisa que fez foi baixar impostos. Ora, quando a Troika entrou em Portugal, a primeira coisa que o Governo fez foi aumentar impostos e cortar pensões. Portanto, hoje a herança é que esta Câmara tem quase mais de 100 milhões de euros de receita do que tinha quando eu abandonei funções. Porquê? Porque as vias que eu abri, o saneamento que eu construí, as casas que eu construí, o desenvolvimento da frente de mar, da frente de rio, onde vamos passar agora, fizeram com que o investimento em Gaia fosse brutal e de uma classe média e média alta que vem pagar impostos muito grandes e ajudar ainda mais ao desenvolvimento de Gaia. Olhando para trás, para estes últimos 12 anos em que não foi autarca aqui em Gaia, reconhece algum mérito a Eduardo Vítor Rodrigues? Eu gostava de ser parcimonioso nesta matéria, mas eu digo, não reconheço nenhum mérito. Entre várias coisas, a falta de transparência na gestão pública é absolutamente assustadora. Quer dizer, uma Câmara que tem um Presidente da Câmara que perde mandato, um Vice-Presidente da Câmara com problemas, mais 2 ou 3 vereadores que são arguidos em processos,
mais de 2 ou 3 diretores que são arguidos e acusados em processos. Isto é uma palete de irregularidades e de falta de transparência. Bastaria isso para eu não poder visionar nada de positivo. Não foi aberta uma única via estruturante. Vamos passar por muitas das que eu abri. O dinheiro foi atirado a rodos numa lógica que eu diria do pior socialismo, para cima das instituições, para comprar votos. Portanto, eu mentiria se dissesse que vi algum mérito. Não vejo nenhum mérito. Vejo falta de limpeza, vejo retrocesso, vejo falta de policiamento e insegurança, vejo toda uma cidade que estava em explosão de desenvolvimento ter andado para trás. Então vamos falar um bocadinho sobre o futuro. O seu lema é avançar, está aí em muitos cartazes pela cidade. Neste regresso, ou uma tentativa de regresso à Câmara, conseguiu fazer uma coligação com a Iniciativa Liberal e com o CDS. Que relevância que tem esse apoio, sendo que não tinha o mesmo rasgo que se fosse sozinho? Não, eu tenho que fazer a leitura do que é a realidade nacional. Neste momento há uma dialética nacional entre focos de poder, polos de poder. Eu acho que um dos polos de poder que poderá dar estabilidade ao país é este polo que reúne o PSD e a CDS com a Iniciativa Liberal. Eu penso que isso vai repercutir mesmo nos próximos anos da vida política portuguesa. Sinceramente, não acredito que a bipolarização se faça entre o PSD e o PS. Eu acho que se vai fazer muito mais, porventura, se calhar, entre o PSD e o Chega. E, portanto, faz todo o sentido que também no poder local se reforce esse caminho de aproximação entre o PSD, a CDS e a Iniciativa Liberal. Penso que passa por aí muito o futuro da governação estável do país. Portanto, eu quis dar esse exemplo. Não é que fosse, para mim, vital ter esse tipo de coligação para poder ter um bom resultado ao ganhar as eleições, mas penso que também a Iniciativa Liberal traz alguma coisa de positivo. Eu acho que a Iniciativa Liberal trouxe um bocadinho de frescura à democracia portuguesa. Não tenho nenhum problema em dizê-lo. Tem muita juventude qualificada, tem quadros técnicos de qualidade e, portanto, seria uma tonteria não aproveitar essa oportunidade para os juntar num projeto de desenvolvimento da cidade. Ficou, de alguma forma, melindrado quando ouviu João Coutinho Figueiredo na convenção da Iniciativa Liberal a dizer que se fosse ele não teria feito esta coligação? Não, eu penso que ele também é um candidato presidencial problemático, manifestamente. Por que é que diz isso? Porque há claramente a ideia de que é importante que haja uma aglutinação no centro-direita moderada à volta de um candidato ganhador, e o Dr. Coutinho não vai manifestamente unir essa direita, vai dividi-la. Por isso, se tivéssemos um cataclismo de ter uma segunda volta entre, por exemplo, o Sr. Almirante e um candidato da esquerda moderada, o António José Seguro, as responsabilidades tinham que se pedir a um candidato problemático chamado Coutinho. A questão é essa. Portanto, cada um responde pelos seus atos, eu respondo pelos meus, ele responderá pelos dele. Já que estamos a falar também em habitação, que em Vila Nova de Gaia a Câmara assinou em 2021 um acordo para a construção de quase 2.000 casas. Que não, depois foi 180 milhões de euros para 3.000 casas, sim. Que depois acabou por haver aqui ajustes, com a inflação. Até agora não fez nada. Era isso que eu queria dizer. Isso é uma verdadeira vergonha. A herança que deixou é 450 acordos assinados, quando tinha dinheiro para 3.000 casas. Não percebe a justificação da inflação e de ter subido não consigo entender. O valor. O Dr. Isaltino Moraes conseguiu construí-las todas. Portanto, não consigo entender rigorosamente, a não ser incompetência e incapacidade. E sabendo que esse dinheiro existe e que o acordo está feito, o que é que pretende fazer com ele? O que é o mais grave, penso que é muito importante também utilizar um veículo como a Rádio Observador, porque é onde se debatem a sério todas as manhãs estes assuntos com pertinência. O que é mais grave é que a execução
desses acordos do PRR para a habitação, com que os sucessivos governos, o anterior e este, têm enchido a boca, a verdade é que também tem muita culpa em que as coisas não têm avançado, e podemos falar um pouco sobre isso também. Mas a não execução até 31 de julho significa a reversão das verbas para a União Europeia. Portanto, não é só as câmaras que não cumpriram, é o próprio Estado que está metido em sarilhos. Tem que arranjar uma solução para ultrapassar essa situação. Prometeu 4.000 casas com rendas acessíveis. No mandato, sim. Neste mandato de 4 anos. 40% no interior. Como é que... São casas novas? São reabilitação? É uma reabilitação de casas? Qual é o seu Podemos optar por vários modelos, desde casas novas até à reabilitação de casas que estão abandonadas, até ao aproveitamento de equipamentos do Estado que estão abandonados e podem ser transformados em habitação. Um bocadinho à boleia do que se tem discutido em termos de habitação a nível nacional. Os inquilinos de bairros municipais que não paguem rendas devem ser despejados? Eu acho que sim. A política que aqui segui foi deitar abaixo tudo que eram bairros que estavam muito degradados. Foram por simplesmente deitados abaixo. Construí bairros novos. E os bairros que eu construí, a esmagadora maioria, são pequenos equipamentos como este que a senhora vê aqui. Ou seja, passa por eles, nem sabe que é um bairro social. E são de 20, 30, 40 casas, inseridas no tecido urbano normal. Coloquei lá assistentes sociais a viver, a antecipar problemas financeiros das famílias, a antecipar problemas de delinquência, de adição. Bom, e conseguiram um equilíbrio de funcionamento que muitas vezes fez com que o chamado elevador social funcionasse nesses bairros e as pessoas saíssem dos bairros, porque tinham capacidade financeira e tinham adquirido um estatuto social que lhes permitia sair de lá. Ora, esses bairros pequenos são a filosofia correta quando é preciso fazer bairros para os mais pobres, mas neste momento o nosso foco é urbanizações para jovens casais, jovens solteiros, mas têm o direito de viver sozinhos, porque já trabalham, porque já têm os seus meios de subsistência, uma classe média que está muito estrangulada por rendas altíssimas, e até vamos passar num sítio que eu lhe vou mostrar, que para nós vamos misturar jovens casais com jovens universitários, o que chamam um campus universitário moderno, em que vamos ter restaurantes para os vários níveis e possibilidades económicas dos estudantes e dos jovens, onde vamos ter pavilhões para desporto e onde vamos ter um grande pavilhão com escritórios, gabinetes individuais para todos aqueles que ainda estudam. Deixe-me, só para terminar a questão da habitação, porque há pouco falou na questão das demolições, então faz sentido que as câmaras municipais, sempre que haja habitação ilegal, façam uma demolição de imediato. Justo, isso que eu estava a dizer. Eu tinha uma oposição na Assembleia Municipal, no primeiro mandato, PS e PC. O líder do Partido Comunista da Assembleia Municipal era um homem batalhador e que mostrava um grande conhecimento sobre a habitação social. No fim do mandato, eu contratei para ser o líder da habitação social de Gaia. Bom, ainda agora as pessoas reclamam pelo seu regresso, porque ele trouxe aquela boa disciplina do Partido Comunista, que é uma disciplina justa. E, portanto, quem se comporta bem, quem tem um comportamento cívico, mesmo que, por exemplo, fique com dívidas porque passou por dificuldades circunstanciais na sua vida e não consegue pagar as rendas, ele negociava a recuperação das rendas a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Agora, quem pega numa caçadeira e dá tiros para o vizinho do lado, quem vem sozinho instabilizar um bairro, quem pura e simplesmente diz que não vai pagar mais e destrói o seu apartamento, perde o apartamento aí e vai está embora. De acordo com o que disse Ricardo Leão quando se falou deste tema, da questão dos crimes. Estamos a falar de Loures, não é? Exatamente, que Ricardo Leão foi polémico quando disse que quem comete crimes deve ser despejado das habitações municipais. Se eu não conheço a situação concreta de Loures, o que eu lhe posso dizer é que eu tive situações de pessoas que saíam de caçadeira a dar tiros para os seus vizinhos. E perdiam a... É evidente que essas pessoas não são bem-vindas, nem os vizinhos os querem ao lado deles.
Temos que ponderar situação a situação. Acho que podemos falar um pouco sobre a questão da mobilidade, mas se calhar iria aproveitar aqui este espaço entre sítios para lhe perguntar como é que será o dia seguinte das eleições. Haverá sempre... Bem, conseguiu várias maiorias absolutas, não sei se esse é o objetivo, mas caso vença sem ser com maioria absoluta, está disponível para se sentar à mesa com outros partidos e tentar fazer uma negociação para chegar a um acordo? Qualquer democrata tem que estar aberto para isso. Desde que vença as eleições, tem o direito de ser o Presidente da Câmara e de fazer os acordos que entender. Agora, não me passa pela cabeça não ter maioria absoluta. Não lhe passa pela cabeça? Não me passa mesmo. Mas o que é que o faz ter essa crença tão grande? O que sinto na rua, o apoio das pessoas e o estado de degradação a que a atual Câmara atirou o município. Penso que as pessoas não são cegas. Acho que o seu principal adversário, João Paulo Correia, vai ser prejudicado pelo legado de Eduardo Vítor Rodrigues? Porventura não será beneficiado. Bom, mas o Dr. João Paulo Correia, que eu estimo, é uma pessoa que eu estimo outra provável pessoa, o Dr. João Paulo, eu fui 20 e tal anos médico, professor universitário, depois tive 20 anos na política, agora estou há 12 anos nos negócios internacionais. O Dr. João Paulo Correia nunca fez mais nada na vida. A única coisa que apresenta é ter sido presidente de uma junta e vereador. Aliás, com um enorme comprometimento em relação a esta gestão autárquica. Foi presidente da junta 6 ou 7 anos com este presidente da Câmara. Nunca o ouvimos reclamar por nada, hoje reclama por tudo. Além de que a lista que apresenta, que também merece toda o respeito, mas nos 5 primeiros lugares estão 4 presidentes de junta. Eu penso que não é uma opção, não foi uma opção, foi uma necessidade. Já percebi que está muito crente na maioria absoluta. Se não a conseguir, há alguma linha vermelha na questão das negociações ou está disponível para sentar-se à mesa com qualquer partido? Se tiver, por exemplo, de recrutar um vereador no outro partido. A minha ideia é muito mais no sentido de apresentar os projetos e de projeto a projeto negociar os projetos. Prefere governar com a minoria? Não dar cargos executivos a outros partidos. Muito bem. Vamos então falar da mobilidade. Na questão da mobilidade há vários problemas em Gaia, pelo menos os gaienses vão se queixando disso. Podemos começar com... Por acaso estamos aqui a entrar na autoestrada, até começo ao contrário. O seu principal adversário, João Paulo Correia, diz que devem acabar as portagens em 3 autoestradas, não é? Que ele diz. Vamos passar por ela. Não é portagem, é uma scoot. Mas eu pergunto onde é que estava o meu adversário destes 12 anos. Foi deputado, o seu partido negociou com o PSD um conjunto de isenções, como sabe, de portagens pelo país inteiro, e nunca ouvimos defender para acabar com esta portagem aqui na A29, que é aquela ali à frente, que é uma grande injustiça porque põe metade do concelho a pagar portagem e outra metade a não pagar dentro da mesma cidade, o que é um caso, penso que é único no país e que não faz nenhum sentido. Mas concorda que é uma injustiça, portanto? É uma injustiça, claro que é. Então acha que devia ser, que se devia acabar com ela? Sim, eu vou defender que esta situação termine. Mas eu tenho moral para falar agora. Quem durante 12 anos conviveu com uma Câmara que nunca fez essa reivindicação, ou que foi deputado à Assembleia da República quando chegou a hora de negociar isenções, nunca falou de Gaia, não tem essa moral para falar disso. Então, continuando na questão da mobilidade, a UNIR tem sido o grande problema. A UNIR foi um desastre. A UNIR foi um desastre, mas eu penso que é um problema global de conceptualização dos transportes urbanos que está errado. Eu penso que os transportes urbanos da área metropolitana do Porto deveriam ter sido pensados na sua globalidade. Porventura, se tivesse havido até um concurso único para toda a mobilidade da área metropolitana, mesmo em termos de custos para os cidadãos e para os seus impostos, que certamente com essa massa crítica de 1,5 milhão de consumidores é muito mais fácil negociar do que negociar município a município. Mas a negociação feita aqui
Mas a culpa, ou parte da culpa daquilo que se está a passar, foi de alguma forma da Câmara, ou não havia como saber que iria correr mal? Foi muito da Câmara, porque o atual Presidente da Câmara liderou muito esse processo na área metropolitana. Ele era o Presidente da área metropolitana e, portanto, tinha esse duplo estatuto. Não quis enverdar por esse modelo de fazer uma negociação global, que para mim era o que seria útil, e no que fez em Gaia. Os cidadãos sabem, a Unir pura e simplesmente é um verdadeiro desastre. Mas sem essa parceria em toda a área metropolitana do Porto, há forma de resolver? Eu penso que é importante uma parceria com a cidade do Porto, principalmente, porque, como sabe, é notícia quase todos os dias a questão da via de cintura interna, de ser um bloqueio ao funcionamento de toda a área metropolitana do Porto. Eu penso que Gaia e Porto têm que se juntar para encontrar soluções para os dois municípios que depois vão ter repercussão. Agora concorda com o seu colega de partido, Pedro Duarte, que quer proteger a VCI aos automóveis pesados? Não concordo. Acho que não tem sentido nenhum. Porquê é que diz isso? Porque acho que isso que não ia resolver rigorosamente nada. Não ia tirar o trânsito, não ia ajudar a conter o trânsito na VCI e depois, consequentemente, na cidade? Não, em primeiro lugar, conter o trânsito da VCI é preciso saber para onde é que ele ia depois, se ia tirar ao Rio, das pontes abaixo. Não, nós precisamos de novas travessias entre o Porto e Gaia, como tem Paris, como tem Frankfurt, como tem Budapeste, continuação das ruas da cidade, que no fundo, Porto e Gaia são, no seu conjunto, duas cidades com realidades de gestão administrativa diversa, mas que têm muito em comum. Qual é que é a sua ideia no que toca aos passos do transporte público aqui para Gaia? Tem alguma intenção de torná-los gratuitos para determinadas faixas etárias ou para todos, quem sabe? Eu acho que em relação a isso devemos fazer contas, não é? Fazer contas e ver o que é justo. Eu penso que um idoso de 70 anos que tem uma pensão de 10 mil euros do Banco de Portugal não precisa de passe. Precisa de ajuda. Não precisa de nenhum passe. Portanto, aquela ideia de generalizada, dizer todos os idosos ou todas as crianças, todos os jovens precisam de passe, não é verdade. Para poder ajudar os pobres não posso esbanjar com aqueles que felizmente são ricos e não tenho nada contra os ricos. Quantos mais ricos houver, melhor. Bom, mas não pode ser algo de generalizado, tem que ser algo que poderá estar indexado aos próprios rendimentos das pessoas. E para os jovens? Temos dentro da cidade, e nomeadamente para jovens que precisam muito de transporte público, quer para ir estudar, quer para ir trabalhar, temos que ter, nos novos meios de transporte que vamos ter, temos que ter também uma atitude de parcimoniosa e de bom senso. Embora neste momento já existem condições especiais para estudantes e até para jovens trabalhadores. Mas eu parece que em relação aos estudantes e a jovens trabalhadores que temos que ter o mesmo critério que temos para os pensionistas. Depende daquilo que recebem. A não ser que o jovem trabalhador também receba 10 mil euros por mês de ordenado. Esperemos que sim. O que não é muito vulgar. Exato. Ainda falava há pouco de Santo Ovídio, é um dos sítios onde se acredita que é possível, onde está previsto que passe o TGV. Está fechado, ao que tudo indica, que o TGV vai mesmo passar aqui em Gaia e que terá uma paragem aqui. Começando pelo início, concorda com esta ideia? Faz sentido Gaia ser uma paragem para o TGV e não só um ponto de passagem? Eu acho que faz sentido. O que não faz sentido é ver duas estações a 5 km umas da outra. Digo isso com todo à vontade. A estação de Gaia devia ser a estação Porto Sul. E, portanto, 2/3 da... Quais é que são, para percebermos quais é que são as que ficariam a 5 km da outra? 2/3 dos putativos utilizadores do TGV serão cidadãos de Gaia ou cidadãos da zona ocidental do Porto, de Matosinhos e Maia, que estão mais perto da estação de Gaia do que de Campanhã. Aliás, eu não conheço nenhuma cidade do mundo. Outro dia houve um senhor que escreveu no jornal que havia uma cidade, eu nem decorei qual era,
que realmente o TGV parava de 5 em 5 km. Eu não conheço nenhuma cidade que o TGV pare de 5 em 5 km. Portanto, começo logo por discordar disso, mas pronto, se vinha vindimada, está vindimada, não vou discutir sequer o assunto. Agora, há uma coisa que eu vou discutir, é que não concordo com a estação onde ela estava prevista, não vou concordar, lá não será, em Santo Ovídio, para mim vai ser uns 300 metros abaixo, na fronteira de Santo Ovídio com Vilar do Paraíso, porque em Santo Ovídio ficava a 100 e tal metros de profundidade. As últimas notícias dão conta da possível demolição até 135 casas. O que é que a Câmara pode fazer para travar isso? É dizer que não aceita. É o quê? É dizer que não aceita esse projeto. Tem que mostrar a sua ainda tem essa possibilidade? Claro que sim. Claro que sim. Isto não vivemos na Coreia do Norte. Isto não é chegar por aqui fora, pôr os bulldozers a deitar as casas das pessoas abaixo. Somos pessoas sensatas e que podemos discutir e podemos dialogar. Temos estado a dar uma grande volta pela cidade, vê-se muita construção por todo o lado. Isto são construções maioritariamente privadas neste São caso? Privadas, sim, mas essa construção que está a ver, Gaia, era um dormitório de pessoas muito pobres que não tinham casa no Porto. Hoje é um dormitório de classe média. Porquê? Porque foi feito saneamento, porque foram feitas novas avenidas, porque passou a ter vida cultural, porque passou a ter lazer, porque passou a ter passeio de 2 para 10 metros quadrados por habitante os espaços verdes de Gaia. Portanto, por isso é que está a haver a construção. A construção veio porque veio a qualidade de vida. Um pouco como aconteceu em Oeiras, por exemplo. Se pudesse comparar Gaia com um outro município em Portugal, seria Oeiras? Não, Oeiras está muito melhor que Gaia. Mas ambiciona chegar lá? O doutor Isaltino não precisava durar até aos 100 anos e não vou durar. O doutor Isaltino Moraes, o meu pai faleceu há 15 dias, há 50 dias de fazer 100 anos, portanto a genética espero que tenha passado para mim, mas não tenciono ser presidente. Muito obrigado. Não tenciono ser presidente da Câmara até aos 100 anos. Até porque disse que não queria sair de Bengala há pouco. Não quero. Por isso. Nem de canadianas, não quero. Que zona é esta que estamos aqui Esta é o Jardim do Morro, é um dos sítios agora do sunset da moda da área metropolitana de Porto, mas também é dos sítios à noite mais inseguros da área metropolitana. É um dos sítios onde vamos ter que atuar, onde vendedores ambulantes, onde... Entramos por ali? Pode ir atrás dela. E onde nós construímos o teleférico que liga ao sítio de onde arrancámos. Construímos este teleférico e a nossa ideia como Presidente da Câmara do Porto Saudável é fazer um teleférico daqui até ao Jardim do Palácio de Cristal. Acho que estamos aqui num sítio belíssimo, se calhar para terminar a nossa conversa, mas gostava de, já agora, lhe perguntar, tem um livro que diz Nunca é tarde demais. É por isto que está a candidatar-se, por acreditar que ainda é possível fazer melhor? Eu acho que é possível dar um empurrão. Esta é a terceira cidade do país, em habitantes e em área. A primeira é Lisboa, a segunda é Sintra, a terceira é Gaia. Tem quase 400 mil habitantes daqui a pouco. Eu acho que é possível dar um grande empurrão. Temos grandes projetos, temos o projeto de trazer grandes festivais para Gaia, como o Porto Wine Fest, uma grande festa em setembro que vai rivalizar com a festa da cerveja de Munique. Quando os turistas não tiverem para ir já de pós-férias, tem o Porto Wine Fest com corridas no Rio, com concertos no Rio. Eu posso lhe dizer que provavelmente será com o Bocelli. E com barracas de vinho do Porto, provas de vinho do Porto. Temos um projeto vamos construir 3 novos museus. O Museu das Pontes do Porto, de homenagem ao professor Edgar Cardoso. 2 museus, o Museu das Lutas Liberais e o Museu das Invasões Napoleónicas, ali em cima no Mosteiro da Serra do Pilar. Foi de lá que o Porto foi bombardeado, quer pelas tropas de Napoleão,
quer pelos absolutistas que lutavam contra os liberais. Portanto, nasceu de uma certa forma aqui a democracia portuguesa. Temos o mosteiro do Pilar, não é? Aqui. E lembrei-me... É a nossa intenção reivindicar ao Estado a passagem para a Câmara de Mosteiro. É o mosteiro de Santo Agostinho, que tem também um livro que se chama exatamente As Confissões de Santo Agostinho. Sim. Gostava de terminar só a perguntar-lhe se tem alguma confissão a fazer aos gaenses nesta recandidatura à Câmara, neste regresso, à tentativa de regresso à Câmara Municipal. A confissão, a confissão normalmente é de um pecado. Não tem nenhum pecado não para assumir? Não tenho nenhum pecado. A confissão é de que venho com muita convicção de que vamos conseguir dar um salto, porventura, muito mais significativo do que demos nos anos em que liderei anteriormente. Daí a palavra avançar. Porque eu estou diferente. Estou mais experiente. Acha que está melhor, diferente para melhor? Sinceramente, acho que estou melhor. Muito obrigada. Se nós com a idade piorássemos, era um desastre. Muito obrigada por este carpool. Foi um gosto. Eu que agradeço. Obrigadíssima. Nossa, Presidente. Eu ainda me lembro. Eu até já estou a Presidente, oxalá que sim. Ai, que bom, ai, que bom. Ai, Sr. Presidente.